paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os amados irmãos que vão estar vendo esse vídeo aí, meus irmãos. Aqui é o Dedé de Jesus, soldado do Exército de Cristo, e eu quero deixar uma mensagem aqui, meus irmãos, que Deus tocou no meu coração e que vem tocando faz dias, porque existe aí hoje em dia uma grande onda dos desigrejados. Pessoas, meus irmãos, geralmente que são desapontadas dentro de algumas denominações, de alguns falsos profetas, e eles entram, meus irmãos, focando as pessoas. Eles não firmam os seus pés na rocha, que é Cristo. Se nós entrar numa igreja focando o pastor, focando os irmãos, nós nos tanto cai e nós nos tanto sai, porque nós somos falhos. Nós temos que firmar na rocha que é Cristo. Jesus disse: o homem prudente semá-lo-ei como o homem prudente que fez sua casa na rocha, e veio a chuva, e correram ventos, e desceram rios, e combateram aquela casa, e a casa não caiu, porque sua casa estava feita na rocha, meus irmãos. Se a gente for firmar, olhar para um lado e para o outro, a gente vai ver a tempestade e no instante vai cair. Mas se a gente olhar para Cristo, a luta vai ser grande, mas a nossa vitória nós vamos ter em Cristo, porque nós em Cristo nós somos mais do que vencedores. E eu quero deixar uma mensagem aqui para os desigrejados, a onda dos desigrejados, meus irmãos. Infelizmente tem um pastor aí na internet, um pastor, um tal de Heli Neri. Ele está tirando muita gente das igrejas, tirando pessoas que não é escolhido de Deus, né? Mas através das pregações dele, muita gente está ouvindo e não está, gente que nunca foi nem numa igreja, aí que não vai mesmo escutando as pregações dele. Ele só fala de pastores, só fala dos falsos profetas, mandando as pessoas não ir para os templos. Disse que os templos vai ser morada de pardal e de andorinha. Disse que Deus revelou para ele. E Jesus disse, o apóstolo Paulo disse: ainda que nós ou um anjo ensine outro evangélico além do que nós ensinamos, esse evangelho é anátema. Nós temos que crer, meus irmãos, é na palavra de Deus, viu? E eu quero deixar uma mensagem aí para esse Neri Heli. Neri Heli é mais ou menos assim o nome dele, um negão. Você olha no Instagram dele, 500 e tantos mil seguidores. Aí você se admira. Uma vez eu escutei um apóstolo da minha igreja dizendo: quando você vê um pregador na internet com arrumo de seguidores, pode olhar que ele está fazendo a vontade do povo. Ele não está fazendo a vontade de Deus, não. Aí o pessoal já tem ódio dos crentes. A maioria do povo tem ódio dos crentes. Aí vê o cabo esculhambando com os crentes, esculhambando, mandando as pessoas não ir para a igreja. Aí todo mundo dá valor, todo mundo segue ele. Todo mundo segue ele, viu? Mas ai de tu, Neri Heli, o negão desengrejado. Eu vou mandar aqui um recado para tu, negão. Um dia desse, tu tava numa live ao vivo. Eu só falei assim: a gente tem que se congregar. Tu olhou minha mensagem e me chamou de babão. Me chamou de babão, de pastor. Se tu soubesse, negão, que eu prego contra os falsos profetas também. Eu prego. Eu sou vítima de falsos profetas. Mas eu olhei para a palavra de Deus e eu vi na palavra de Deus o próprio Jesus defendendo a casa dele. Ele chegou no templo, quebrou tudo. Os cambistas, botou todo mundo para correr. Os pessoal vendendo pomba, vendendo rolinha. E o que foi que ele disse? Ele disse: minha casa será chamada casa de oração, não covil de ladrão. Se Jesus não quisesse que nós se congregasse, ele não tinha nem parado naquele templo. Ele tinha feito de conta que nada. Mas não, ele foi proteger o templo, a casa de oração dele. Aí me diga aí, vocês aí que são desigrejados, quer dizer que Jesus, vocês sabem mais do que Jesus, né? E do que as escrituras, né?
Eu vou deixar uma mensagem aqui para vocês. E eu quero que algum que for desengrejado, me responda. Porque aqui é dentro da palavra de Deus, viu? Eu só digo uma coisa a vocês. Volte para os caminhos retos, que é Jesus Cristo. Volte a se congregar. Procure uma igreja que prega a verdade, que são poucas, mas dentro das escrituras. Examinai as escrituras, examinai a vocês mesmos e examinai os vossos pastores, para que vocês não sejam enganados. Porque Deus disse, se possível os falsos profetas vão enganar até os escolhidos. E vocês, meus irmãos, vocês estão fora das igrejas porque vocês pegaram falsos profetas. Se você tivesse a oportunidade de ter conhecido uma igreja santa que prega toda semana para nós se santificar, que prega contra o pecado, que prega contra as abominações do mundo, viu? Que faz a caridade aos pobres, viu? Que atende o órfão e a viúva, você jamais ia sair da igreja, viu? Eu já andei todo tipo de igreja aqui, dentro de Cajazeira. A maioria só fala em dinheiro, em dízimo, em oferta, viu? Mas Deus é tão bom, Deus é tão fiel, que me colocou numa igreja que nunca vi falar em dinheiro, nunca falou nem dinheiro. Eu fui quem fui perguntar onde era que dava uma oferta, viu? Porque nós que somos cristãos, não precisa, o pastor tá todo dia falando, batendo na tecla, porque nós conhecemos a palavra de Deus. E a palavra de Deus manda nós dizimar, manda nós ofertar. Não precisa todo dia o pastor estar mendigando, não. Viu? Eu acho muito bonita a pregação desse desengrejado contra os falsos profetas, mas já acho errado, porque já é uma tristeza. O rapaz que prega tão bem, aí quando é fé, manda as pessoas sair da igreja. Manda as pessoas sair da igreja. E eu quero deixar a palavra de Deus aqui. Não é a minha palavra não, é a palavra de Deus. Eclesiastes 5:1. Para vocês desengrejados. Deus seja louvado. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabe que fazem mal. Isso aí, meus irmãos, é a palavra de Deus, tá vendo? Quando nós for entrar na casa de Deus, na casa de oração, que Jesus disse, minha casa será chamada casa de oração, mas estão fazendo covil de ladrão. Isso aí, meus irmãos, isso aí é uma verdade. Estão fazendo comércio com a palavra de Deus. Eu não tiro a razão desse Neri, não, desse desengrejado. Eu só não concordo com ele está tirando as pessoas da igreja, está aconselhando as pessoas a não ir para a igreja. Ele vai pagar um preço muito caro disso. Eu aconselho, meus irmãos, vocês examinar as escrituras, as escrituras, aí você jamais vai ser enganado, e você jamais vai sair dos caminhos de Deus, viu? Você vai começar a temer a Deus. Agora, se você for olhar para pastor, para apóstolo, para padre, para papa, aí, meus irmãos, você vai ser desapontado, porque eles são homens. Agora, Deus não, meus irmãos. Deus não falha. Deus é fiel. Deus reina e vive para todo sempre. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus seja louvado. Examinai as escrituras. Examinai a vocês mesmos. Vocês desengrejados, voltem para os caminhos de Deus. Aonde é que vocês vão tomar Santa Ceia? Ele disse, o Neri, que as pessoas têm que se congregar no mato. Aí a própria palavra de Deus, ele diz que Deus não habita dentro de templo de homem, feito por mãos humanas. Deus não habita em canto nenhum. Deus não habita em canto nenhum. Mas aonde tem um ou dois reunidos no nome dele, ele está no meio. E ali aquela igreja se reúne, é onde nós se reúne. A igreja é nós, mas é onde nós se reúne para adorar o nosso Deus, para orar, viu? E a igreja maior, sabe onde é também? Quando a gente sai de dentro da igreja, a igreja aqui fora, nós, os nossos atos, o que nós estamos fazendo, se nós estamos obedecendo a Deus. Tem muitos crentes que só são crentes quando está dentro da igreja. Glória a Deus, aleluia. E a palavra de Deus mesmo vai dizer, esse povo me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Isso aí é uma verdade, meus irmãos. Estão deixando de praticar os maiores mandamentos, que é o amor ao próximo,
viu? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Tá aí o povo padecendo com fome, nas Cracolândias, padecendo com sede da palavra de Deus. Eu chego nas Cracolândias, eu pregando pros viciados, pros noiados. Eles choram com sede da palavra de Deus. Eles querem sair dali, mas não acham força. Aí se não tem quem pregue, como crerão? Aí vocês aí só nos seus ar-condicionados. Oi, Pai do Senhor Jesus, irmão. Vocês só nos seus ar-condicionados, nos seus luxos, e vocês estão deixando de obedecer a Deus. Quer ir por todo mundo e pregar o evangelho para todas as criaturas. Vocês só dentro de casa aí, ajuntando riquezas, ajuntando tesouro na terra. Aqui, meus irmãos, nós estamos só de passagem. Daqui a pouco nós não vamos mais estar aqui. E nós temos que ter certeza de uma coisa, é da nossa vida eterna, viu? Porque Jesus está voltando, e quando ele voltar, ele vai arrebatar suas igrejas com grande poder e glória. Os anjos do céu vai escolher todos os seus anjos, todos os seus escolhidos, nos quatro cantos do mundo. Aí nós vamos ter uma vida eterna, não é nessa maldade aqui desse mundo não, que esse mundo já é do maligno. Vocês, crentes, vocês pastores, vocês apóstolos, se arrependam-se enquanto tem vida. Siga a palavra de Deus, obedeça, ajude os pobres, leve o evangelho para todas as criaturas. Muita gente está padecendo, indo para o inferno, e vocês vão no mesmo caminho, porque vocês não estão obedecendo às escrituras. Eu me revolto, meus irmãos. Você chega numa igreja, é o nome Pix na frente. É Pix para lá, Pix para cá, envelope para isso, envelope para aquilo. Pedindo dinheiro, parece um rebanho de mendigo. Nem uns mendigos, eu moro na rua aqui, não pede que nesses pastores pedem. Por isso que eu digo, examinai as escrituras. Quando você vê um falso profeta, saia de lá. Procure outra igreja. Se aquela outra igreja não prestar, saia de lá. Não vá tá sustentando riqueza de pastores, não. O pastor passa 2, 3 meses numa igreja, quando pensa que não, já é um carrão novo e pagando aluguel dos seus prédios. Os prédios, às vezes, atrasados, e ele no carrão, nas mansões, nos apartamentos. Viu? Vocês vão pagar um preço caro, menino. Jesus vai dizer para vocês: apartai de mim, maldito, que eu não vos conheço. Vocês vão para o inferno preparado para o diabo e seus anjos, viu? É o que vocês vão ganhar, e vocês vão arrepender amargamente. E um dia, uma hora, 1 minuto no inferno, vocês vão se arrepender por cada segundo, na iniquidade, na safadeza, na sem-vergonhança vocês, falsos profetas. Eu vou aqui, qualquer hora, sair dentro de Cajazeiro, eu vou sair dentro das igrejas, eu vou olhando o que eles estão pregando. Quando eu ver, eu vou sair do lado de fora, e vou fazer uma pregação do lado de fora, contra aquela igreja. Eu vou estar olhando aqui, olhando a safadeza que esses pastores estão fazendo. Não é todos não, viu, meu irmão? Que ainda tem homem de Deus, mas é poucos. Jesus mesmo disse: muitos serão chamados e poucos são os escolhidos. Os falsos profetas vai comer fogo, vai comer tampado, viu? Mas não é para eles não, porque eles não querem saber de ser salvo, nem salvar ninguém não. Eu faço isso para alertar as pessoas, porque você vê a esculhambação hoje em dia está grande no mundo. É os crentes em meio de futebol, em meio de prostituição, em adultério, em fornicação, e todo tipo de imundiça. Você vê o crente no meio do povo, o maior do mundo. Nós temos que ser luz no meio das trevas. Nós temos que ser sal, não ser trevas no meio das trevas. Mas sabe por que eles são assim, meus irmãos? Porque a igreja não prega para eles ler a Bíblia, para eles orar,
para eles se jejuar, para eles se santificar. Um dia desse eu fui para uma igreja, o pastor estava dizendo, cuidado com essas igrejas que quer ser santa. Aí o próprio Jesus, você vai para a Bíblia, Jesus disse, sede santo como eu sou santo. Sem santidade o homem jamais verá Deus. Até o apóstolo Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E Jesus, meus irmãos, é santo. Sem santidade o homem jamais verá Deus. E muitos serão chamados e poucos escolhidos. E estão escandalizando o evangelho de Deus por causa desses falsos profetas, desses falsos cristãos. Muita gente estão deixando de ir para a igreja. Muita gente estão deixando por causa que estão se escandalizando. Tem muita gente que chega em Deus e diz, Deus me deu ser crente, eu vou ser que nem fulano ali, eu vou ser que nem ciclano ali. Já chega em mim, meus irmãos, a maioria das pessoas chega em mim. Eu não sou mais que ninguém, mas eu obedeço a palavra. Diz, irmão, eu nunca vi um crente que nem tu. Eu nunca vi um crente que nem tu. Eu fico feliz e fico triste ao mesmo tempo, por saber que estão escandalizando o evangelho de Deus, viu? Mas eu estou fazendo a minha parte, estou pregando a palavra, estou servindo aqui a palavra de Deus, sem aumentar e sem diminuir. Eu sou mais que Deus tem na minha vida. Se eu fosse para entrar na igreja e não estar fazendo a vontade de Deus, eu estava no mundo do crime aí, matando policial, assaltando banco, porque eu na minha cidade eu fazia a justiça com minha mão. Eu não era para estar mais nem aqui, viu? Mas graças à misericórdia de Deus, hoje em dia eu estou servindo a Deus, viu? E eu protejo a palavra de Deus, protejo as coisas certas, as coisas que Deus ama aqui nessa terra. Enquanto eu tiver o ar que eu respiro, eu dou minha vida por Jesus Cristo e dou minha vida por o evangélico. Sempre eu vou defender o evangélico de Deus, viu? Deus seja louvado. Aqui, meus irmãos, eu cheguei aqui, ó, eu cheguei no tempo que eu estava tão louco aqui no meio da rua, correndo com depressão por todo canto. Esse açude aqui é contaminado. Eu pulei foi dentro para beber água. Pulei dentro. Minha família ficou sabendo que eu estava bebendo água desse açude. Eu louco da cabeça e com depressão. Louco. Fumava um cigarro de maconha atrás do outro para não se matar. E hoje em dia eu estou aqui, ó. Graças a Jesus de Nazaré. Pregando o evangelho sem aumentar e sem diminuir. E sem ter um pingo de vergonha. Hoje em dia a maioria dos crentes estão com vergonha de pregar o evangelho. Estão com vergonha. E Apocalipse 8 disse que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Viu? Ai de vocês que têm vergonha de Jesus Cristo. Ai de vocês. Por mim pode me chamar de louco, pode me chamar de tudo. Eu era louco quando eu vivia cortando o pescoço das pessoas, quando eu vivia dando facada, tesourada, porrada. Toda semana ia preso, brigava com a polícia. Hoje em dia eu estou pregando a palavra. Todo dia eu amanheço com aquela paz no coração e vou dormir com aquela paz. Às vezes nós temos aflição, porque Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas não tema, porque eu venci o mundo. E às vezes quando nós estamos na luta, meus irmãos, nós sabemos que Jesus está no barco e nós temos aquela plena paz. A paz do nosso Senhor Jesus. Só Ele que vive e que reina para todo sempre. Está aqui um açude tão lindo, meus irmãos. Contaminado pela mão do ser humano. Jesus disse a Noé que o próprio ser humano ia destruir o mundo. E é verdade. Hoje em dia até bomba atômica já tem por aí. Bomba atômica. Que esses canalhas, ditadores, fazendo bomba atômica para destruir a si próprio. Eles pensam que eles estão nos controles. O japonesinho lá da Coreia do Norte disse que nem Deus destrói a arma dele. Eu queria que Deus me pedisse aqui um dia. Eu faço a pedir a Deus, para Deus me dar autoridade e falar comigo, para eu ir lá na Coreia do Norte pregar. Viu? Ah, se Deus um dia falasse comigo, que seja feita a vontade de Deus, para eu ir lá na Coreia do Norte pregar. Só para eu morrer no nome de Jesus. Viu? Porque assim morreram os apóstolos. O apóstolo Pedro morreu, foi crucificado. Ele disse, não, eu não vou ser crucificado de cabeça para cima que nem meu Salvador, não. Eu vou ser crucificado de cabeça para baixo. Viu? Todos os apóstolos sofreram muito, mas estão esperando a vinda de Jesus e um dia eles vão ter a vitória eterna, que é a vida eterna. Que aqui nós estamos só de passagem. E nós temos que fazer isso por o reino de Deus.
Nós temos que, aquele que perdeu o mundo, abandonar tudo, esse vai ganhar o mundo. E aquele que achar que tá achando, eu vou viver, eu vou enricar, eu vou isso ou aquilo, porque Jesus não vai voltar não. Esse daí tá perdendo o mundo, tá perdendo a vida. E o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, porque o reino de Deus está muito próximo e o tempo está ficando cada vez mais comprido. Arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo de Deus. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para nos salvar. Na cruz morreu pelos meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Bom dia, irmãozinho. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas hoje eu sei que a minha vida está nas mãos, bom dia, do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitórias, irei a glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Santo Deus, a paz do Senhor Jesus para todos que vão estar vendo esse vídeo.